Estudando o Céu e o Inferno. Um estudo sequencial da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Estudando o Céu e o Inferno. É uma alegria estarmos aqui retomando esse estudo que nos traz tantas coisas boas e nessa companhia maravilhosa de todos vocês e de todos aqui na salinha também. Então, nós já damos as boas-vindas ao Carlos, ao querido irmão Carlos Campeche, agradecendo pela oportunidade aqui do aprendizado, e também os nossos queridos convidados de hoje, a Cássia Mello. Ela é trabalhadora da Federação Espírita do Estado do Maranhão, coordenadora adjunta da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da FEB. E Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Amapá, dialogador em reunião mediúnica e palestrante espírita. Muito bem, nossas boas-vindas aos nossos convidados, a você que está nos acompanhando. Nossa saudação fraterna, Luziane, uma satisfação imensa retomarmos a tarefa. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão que cooperam, né, com a divulgação da mensagem. E ao início aqui da nossa atividade, nós lembramos da nossa campanha, retomando aqui, lembrando que a FEB TV não vende assinatura, ela faz a opção por solicitar a sua colaboração, porque apesar de contarmos com um grupo grande de colaboradores voluntários, nós somos de uma equipe que trabalha 24 horas dedicada ao assunto, né? A gente fala assim porque é dedicação exclusiva mesmo, né, da equipe, e aí eles naturalmente precisam, né, do seu salário. Então nós agradecemos aí a colaboração daqueles que têm condições e podem cooperar. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à segunda parte de O Céu e o Inferno. São os exemplos que Allan Kardec selecionou. Estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes. E hoje nós vamos examinar a situação de Samuel Philippe, de Van Durst, Six Denier e o Dr. Demure. Vamos, então, para a nossa pergunta a você que está aí acompanhando, anote a pergunta aí, ela vai aparecer na tela de todo jeito. Como perdoar graves ofensas e ser feliz? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer, né, para perdoar aquelas ofensas terríveis e ainda assim ser feliz? Coloque aí no chat, coloque seus comentários, apresente também suas perguntas. E vamos começar com Samuel Felipe, a primeira pergunta aqui que nós vamos apresentar para a Cássia. Poderia, por gentileza, Cássia, nos apresentar o espírito Samuel Felipe e se ele já se recordava dos seus últimos instantes de vida na Terra? Olá a todos, muito bom estar aqui novamente, muito agradecida pelo convite. E, Carlos, Kardec inicia este ponto dizendo-nos que ele era um homem de bem, né, no sentido mais profundo que possa existir dessa palavra, né? Um amigo exemplar, amigo de todos, mas o que mais nos chama a atenção é que ele não deixava para lá aquelas pessoas que o perseguiam enquanto estava encarnado. Ele via na possibilidade destas relações uma oportunidade única de amadurecimento da alma, uma oportunidade única de mostrar o outro lado da moeda, ou mostrar a outra face, como nos ensinara Jesus. Então, ele era um coração disposto, em todos os sentidos, um coração disposto a oferecer a quem o buscasse o melhor que pudesse existir dentro dele. E a respeito do seu estado, né, de consciência após o desencarne do corpo físico, ele diz-nos que ele se lembra, né, se lembrava ali perfeitamente dos seus últimos instantes na Terra. Né? Para ele, esse processo do desencarne aconteceu de forma muito gradual.
né? Aconteceu de uma forma muito gradual e, apesar de, naquele instante, as coisas ficarem um pouco confusas para ele, esta confusão ela não se manteve por muito tempo. Talvez, né, a gente medita, né, nisso, que talvez essa circunstância ou esse estado se deva pela condição de vida, pelas sementes, né, que ele colocou dentro do próprio coração, né, sendo bom, sendo honesto, tendo uma vida ali justa, conjugando ali com a própria vida aquilo que nós chamamos, né, de lei de justiça, amor e caridade, na sua mais profunda inteireza. Então, ele diz que lembrava perfeitamente, mas que essa lembrança ela foi, né, minando ali na consciência aos pouquinhos. Então, esse é a apresentação desse coração que nós vamos meditar em algumas questões aí mais para frente. Muito bom, Cássia, muito bom. A Eudênia coloca que é a primeira vez que está com a gente, seja bem-vinda, e todos aqueles também que estão chegando aqui no nosso estudo. Nós temos os nossos programas todos gravados, nossos estudos todos gravados, então a gente pode acessar toda a primeira parte de O Céu e o Inferno, e também o capítulo primeiro dessa segunda parte, que é o passamento, a gente pode acessar também, para depois a gente entrar nesse capítulo aqui que estamos, que é os Espíritos Felizes, e que estamos estudando e seguindo aqui, dando continuidade ao nosso estudo. A pergunta de hoje, que nos traz a percepção de quais são, deixa eu colocar aqui, como perdoar graves ofensas e ser feliz? Diante dessa pergunta, a gente já tem uma resposta aqui. A Lilian colocou assim para a gente: perdoar amando, desamarrando de todas as mágoas e se libertando para a paz, oferecendo paz ao outro também. O quão é bom a gente cultivar isso, não é? Muito bom. E vamos colocando aqui as nossas respostas a partir dessa pergunta que a gente fez. Felipe, Samuel Felipe descreve como é que ocorreu esse trespasse dele da vida corporal para a vida espiritual. O que ele conta e como é que é essa divagação que ele apresenta? É verdade que como se morre é como se vive. E como já nos disse Cássia, ele apresenta, Samuel, uma personalidade curiosa, porque ele conhecia a doutrina espírita. E ele diz que, por conhecer a doutrina espírita, o estado de torpor foi mais rápido, foi muito rápido. Em pouco tempo, ele saiu do estado de torpor. O estado de torpor é um estado natural que todos passamos, uns mais, uns menos, uns passam alguns segundos, outros passam anos, outros décadas, outros até século, nesse estado de inconsciência, que a alma, muito embora já desligada do corpo físico, ela se sente ainda presa às sensações materiais. E o processo de desencarne é assim. Para ele, entretanto, foi muito rápido. E veja que foi rápido, principalmente o requisito mais forte para que a alma se reconheça desencarnada, que ela se torne lúcida, que ela possa reentrar no mundo espiritual e viver uma vida consciente no mundo espiritual, condição sine qua non é a prática do bem. Isso ele fez, mas ele não só praticava o bem, ele era simpático, ele era resignado, ele não guardava mágoa, ele até agradecia aqueles que lhe fizeram mal. Olha só que coisa curiosa. Então, ele já se preparou para a desencarnação porque ele não levou mágoa e não levou fluido vital. Ele desencarnou por volta de 50 anos porque estava previsto a sua desencarnação. Ele teve uma doença muito grave. E essa doença, ela lhe ajudou. Porque a gente pensa assim que morrer bem é até a morte romântica. Eu queria dormir, quando acordasse já estava morto. Eu queria desencarnar com a minha família ao meu redor, se despedindo. A morte romântica. A boa morte, como a de Felipe, é a morte, assim, da prática do bem, da consciência tranquila, do conhecimento da imortalidade da alma, da fé raciocinada. Isso aí. Né?
E o cumprimento, ser um espírito completista, cumpriu toda a missão. Então ele cumpriu toda a missão. Então o desencarne dele foi muito tranquilo. E o despertar dele, ou seja, o reconhecimento, que já estava no mundo espiritual, foi quase que automático. Porém, ele relata que ele sentia um certo cansaço. E um certo cansaço era prazeroso, porque ele se entregava àquele, vamos dizer, a esse cansaço, esse descanso, essa fraqueza, que é muito comum, que o espírito precisa dormir. Ele precisa descansar, salvo se for um espírito de escola, né? Mas nós, a média da humanidade, né? Nós vamos tendo esse torpor. Mas ele disse que isso não foi sofrido para ele. Não foi. Ele considerou e as ideias foram passando, ele foi se inteirando, depois foi vendo os espíritos, e aí seguiu para outra esfera. Então, é a morte de um justo. Eu adoro esse livro. Esse livro, Céu e Inferno, é uma bênção. Vocês já estudaram em outros capítulos Alhures, né? Sanson. A desencarne de Sanson né, uma dádiva a gente tomar conhecimento. Então, amigos, Samuel Felipe é um exemplo de uma desencarnação e uma vida vitoriosa. Muito bem. Excelente. Nós temos já a resposta, né, da pergunta também aqui. A Dalma Rodrigues vai colocar para a gente: no momento que perdoamos de verdade e bem profundamente, naturalmente ficaremos felizes. A má ação é de quem a faz. E aí nós temos também de Nicole, que vai colocar para a gente assim: o amor... não entrou. O amor cura todas as feridas. Interessante, não é? O amor cura todas as feridas. Vou ler mais uma, da Giane Lima: perdoando com amor, com paixão e não guardando ressentimentos no coração. O perdão liberta. E é verdade, viu? O ódio é um algema, né? Uma coisa impressionante. Mas vamos então para a terceira pergunta agora, Cássia, ainda tratando aqui da desencarnação de Samuel Felipe. Kardec questiona: esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Qual a resposta que o Espírito deu? Essa resposta dele é maravilhosa, amigos, porque ele disse que se houvesse esquecido daqueles que compartilharam com ele a vida, ele seria um coração indigno de estar vivenciando, vivendo a felicidade que ele estava experimentando ali. Por certo, um coração que compreendeu, né, a importância das nossas relações, das pessoas que convivem conosco, nos convidando a melhorar o que existe dentro de nós que precisa melhorar. Então, quando nós falamos, né, em todas as reuniões, reparemos nos corações que nos rodeiam, vamos ouvir o que eles têm a dizer a nosso respeito, as possibilidades de melhoramento íntimo e pessoal que eles nos ofertam. Isto é uma máxima, vamos colocar assim, do Espiritismo, que nos auxilia nesse processo que muitos de nós ainda estamos ali vagarosos, ainda estamos, né, com passos lentos para podermos perceber. E quando ele ressalta, né, Kardec faz questão de colocar na introdução dessa mensagem como ele era. Ele era um ótimo amigo. Ele não se fazia, né, de rogado quando o assunto era ser útil, era ajudar as pessoas. Mas ele era melhor ainda com aqueles corações que o perseguiam. E eram muitos corações. Ele experimentou muita dor enquanto esteve encarnado. Mas estas dores provocadas pelas atitudes destas pessoas não o pararam na marcha. Não fizeram com que ele estacionasse, pelo contrário. Ele, por já conhecer doutrina espírita e por saber da possibilidade e da responsabilidade que compete a cada um de nós darmos o nosso contributo no melhoramento, né, desse processo evolutivo destas pessoas, de outras pessoas, pessoas que convivem conosco, ele foi lá e fez.
né? A recomendação de Jesus ali nas entrelinhas, quando nos convida para segui-lo. Ele não pergunta quem está ao nosso lado, qual é o contexto da nossa reencarnação, quais são as dificuldades que nós experimentamos, dificuldades de toda sorte. Ele simplesmente diz: vem e segue-me. Apesar das dores, apesar dos corações que se levantam contra você, segue-me. Porque me seguir, optar por fazer o bem, ser útil, conjugar a lei de justiça, amor e caridade, né, na própria vida, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque ser caridoso é isso. Mais na frente nós vamos meditar acerca de outro coração que também fazia isso. Ser caridoso é você ofertar para o outro tudo de bom que você tem dentro de você, que possa suprir aquela necessidade urgente daquele coração que te busca. E ele fez isso. Então, ele é muito grato, né? Ele se mostra nesta mensagem ser muito grato a todas as pessoas que estiveram com ele ao longo desse percurso, ao longo daquela encarnação. Muito especial, muito bom esse destaque da virtude da gratidão, porque é algo especial mesmo, desenvolver e buscar vivenciar essa virtude, né? E que está na marca desses espíritos felizes que a gente vai vendo aqui. A pergunta foi: como perdoar graves ofensas e ser feliz? A Etienne colocou assim: tenho um certo receio em responder essa pergunta. Em se tratando de mim, não sei se já estou nessa condição de perdoar, perdoar uma grande ofensa, apesar de ter aprendido muito com o estudo da doutrina. E Etienne, o perdoar é um processo mesmo, e a gente vai descobrindo nas pequeninas coisas, quando a gente vai notar a grandiosa questão do perdão, ela se instaura, mas a partir desses pequeninas desculpas, compreensões, que a gente vai lidando aos poucos. Então é um processo mesmo que todos nós vamos enfrentando. Cláudio respondeu: perdoar graves ofensas, ser feliz em plena expiação e prova, não sendo testemunho, não e nem em experiência vivida, será uma opinião. O que vale é a prova, passar pela prova. A Patrícia colocou: penso que devemos sempre perdoar nosso irmão, o reajuste é com Deus. E aqui vão vindo outras respostas, e já a gente traz mais, mas vamos colocar aqui o nosso outro espírito também para o nosso estudo, lembrando que essa segunda parte ela é intitulada Exemplos. E nós estamos bem no capítulo dos espíritos felizes, e nós temos muitos exemplos. É muito bom ler essas histórias, conhecer esses espíritos, para trazer para a nossa vida prática. Quem foi, Felipe, Van Durst? Quais as lições que extraímos do seu depoimento? Bom, Van Durst, ele, ao contrário do Dr. Felipe, Samuel Felipe, melhor dizendo, ele já desencarnou com 80 anos de idade e ele não conhecia a doutrina espírita. Então, quando o médium se propôs a convocá-lo, né, a evocá-lo, perguntou ao seu mentor espiritual se já poderia fazê-lo. E o mentor disse: não, vamos aguardar um pouco, porque ele se refaz lentamente do estado de perturbação post-mortem. Então, vamos esperar 4 dias, mais ou menos, e aí a gente faz a evocação dele. Então, veja, e Samuel Felipe assistiu até o velório, viu que as pessoas pensaram. É uma coisa interessante que a gente não falou do Samuel. Ele relata que ele lia o pensamento dos outros. Não é qualquer espírito que já desencarna e já vai tendo telepatia automática no mundo espiritual. Já mostra a evolução dele. Van Durst está classificado por Kardec como espírito feliz, não é? Então veja, dentro da categoria dos espíritos felizes, uma pessoa que teve uma vida, foi um funcionário público, enfim, mas ele teve 4 dias, pelo menos, que se dá para deduzir do texto, que ele teve 4 dias para ser evocado. Nesses 4 dias, ele sentia ainda uma situação de perturbação. O que é perturbação? Não é loucura, ele não surtou depois da morte, não é isso. É que a pessoa fica sonolenta,
Os pensamentos são devagar. É como aquela pessoa que, estando com muita insônia, no outro dia ela acorda lenta, não é? Ela acorda com uma dificuldade de raciocinar, com presteza. Então ele foi se reconhecendo primeiro o seu estado lentamente nesses 4 dias. Porém, em 4 dias ele estava lá, numa situação feliz, se apresentando ao médium para que Kardec depois enfechasse a sua comunicação como o espírito feliz que ele era, porque ele mesmo disse que ele estava extasiado de ver o mundo espiritual. Então, uma coisa que ele relata de curioso é que ele relata ao médium: vocês conhecem mais de espiritualidade do que eu ainda vou aprender. Tudo bem, mas veja que o conhecimento do espiritismo ele tem uma função mecânica nos despertar, mas o despertar não é despertar para uma vida evoluída a toque de caixa, não. Cada um vai despertar no seu grau evolutivo que já vem conquistando há várias encarnações. O que nós estamos falando aqui é tempo que dura o estado de torpor, ok? E depois ele foi se reconhecendo e veio dar comunicação. Então é muito curioso, porque ele, sendo uma pessoa de bem, ainda passou por esse estado, né? Por desconhecer. Mas ele, quando despertou, estava feliz. Por quê? Porque teve uma vida reta, praticou o bem, não prejudicou a ninguém. Mas ele mesmo se colocava ciente que a posição dele não era de elevação, que há muito a fazer para se evoluir. Esse é o Van Dust. Muito bem. Excelente. Nós temos uma pergunta relacionada com o Van Dust que a gente faz agora para a Cássia, né, Lu? A Jeane Lima, ela colocou logo, antes até de começar, tem um trechinho aqui que diz: perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, aí ele vai dizer, né, sem forças para senti-las, depois digo, desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. E a Jane pede se a gente pode explicar. Por favor, Cássia. Eu não entendi muito bem a referência que você deu, que tá chovendo. Nunca chove, gente. Maranhão. Hoje tá caindo um mundo de chuva. A gente está percebendo que o som tá meio abafado mesmo. Então, ele vai dizer que ele, né, depois de um período de perturbação profunda, e ele diz que passou um tempo que ele não conseguiu calcular. E ele sentiu angústias contidas, né, ali naquela situação. E aí, então, depois ele vai sentindo um renascimento gradual, até que ele retoma, não é, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. E ela pede para explicar isso, se a gente pode comentar isso. Sim. Vou até trazer um pouquinho o microfone para cá para ver se melhora. O que acontece, Jeane? Quando nós desencarnamos, nós passamos todos, sem exceção, por um processo ali de, vamos colocar numa linguagem até mais fácil, mais acessível, de desconhecimento acerca de quem somos. Nós não conseguimos concatenar ideias, essa é a verdade. Quando nós não temos uma vida que nos instrua a respeito daquilo que nos aguarda no pós-mortem, nós, né, passamos um período, né, maior neste estado de perturbação ou de angústias contidas. Por que contidas? Porque ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia concatenar ideias, né? O pensamento, ele não consegue ser um pensamento contínuo. E isso, para quem em vida, né, mostrava-se ser uma pessoa de ideias, né, um gênio que gostava de conversar, que tinha gosto, né, por isto, se vê num momento em que está ali angustiado e não consegue saber ou descrever nem quem ele próprio é, isso é desesperador.
que não sabe o que está acontecendo, né? Isso é desesperador demais. Espera aí, o que está acontecendo comigo? Vamos colocar aqui no nosso contexto, né? Às vezes, o que me ensinaram sobre a morte? Que fechei meus olhos, acabou tudo. Mas eu estou aqui diante de uma situação, vendo, vivendo, sentindo que não acabou nada. Mas, no entanto, eu não consigo fazer absolutamente nada. E isso é angustiante. É sobre isso que ele está falando, né? Eu me vejo vivo, mas impossibilitado de concatenar ideias, de versar acerca de quem sou, e principalmente, eu não sei o que vai acontecer. Isso é angustiante. Muito bem. Bem explicadinho, né, gente? Essa situação ocorre mesmo, especialmente pela falta de conhecimento, né? A respeito da realidade espiritual. O espiritismo ajuda a gente a antecipar, né? Pelo menos pode não ser exatamente como a gente imaginou quando leu, mas pelo menos a gente tem uma ideia, né? Não chega com tanta surpresa. Mas tem aqui as perguntas, né? A pergunta de hoje: como perdoar graves ofensas e ser feliz? Vamos ver algumas respostas aqui da Sunaide Santos. Não existe receita para perdoar, e sim entender por que é necessário perdoar. Nos colocamos na condição de desejar, trabalhar e querer perdoar. Vamos ver a Sandra Sorachi, lembrando de Jesus, das ofensas que sofreu, e mesmo assim pediu a Deus que perdoasse aqueles que o ofenderam, porque não sabiam o que estavam fazendo. Jesus, nosso modelo e nosso guia. É isso aí, muito bem. Vamos mais um aqui da Lúcia Balan Cobos. Na minha opinião, é seguir o que Kardec nos ensinou, o ponto de vista. Se olharmos do ponto que somos espíritos imortais jornadeando apenas aqui neste pequeno ponto, que é uma vírgula em nossa história milenar, compreendemos, perdoamos e vivemos com mais leveza. Muito bem, acho interessante a comparação, né? O ódio é um peso, realmente, né? Quando se perdoa, a gente sente como se algo se tornasse mais leve. E Adriana Pereira, a última: boa noite, demorei, mas hoje entendo que não preciso me ofender. Se a pessoa me atinge o coração e está certa, é uma oportunidade de me corrigir. Se não está, não é? Se ela está errada, né? Não tenho que me ofender. É sobre ela. Muito bem, tem mais aqui respostas. A Lu pode até apresentar para vocês mais algumas, né, Lu? Contigo aí. Vamos sim. Primeiro eu queria agradecer a Jeane Lima pelo carinho que ela coloca aí no chat em relação às preces voltadas ao nosso tio Givaldo. Agradeço imensamente a todas as orações. A Marlene Tax colocou assim para a gente: em princípio, essas ofensas não poderiam partir de pessoas afins. Assim sendo, jamais me fariam infeliz. Lô coloca: é um exercício constante de avaliação. As grandes ofensas se transformam em nada quando percebemos que não são importantes para a felicidade que queremos de fato. Daí virá a compaixão ao perceber, e ela complementa, a infelicidade do ofensor, e como consequência o amor trará o perdão. Muito bom. E mais uma aqui é uma pergunta. Acho que aqui é uma pergunta, mas tem mais uma aqui que é da Miralva. Devemos perdoar sempre e não guardar ressentimentos para que sejamos felizes. Muito bem, muito boas as respostas. E assim a gente vai trazendo a leveza, como bem aqui foi colocado, a leveza ao coração. Felipe, você poderia, por gentileza, descrever quem é que foi Six Denier e quais as suas sensações depois da morte? Ele já se sentiu feliz assim que entrou no mundo dos espíritos? Como é que foi isso, Felipe? Por favor. É outra situação curiosa trazida por Kardec, porque esses aqui são estudos de casos, e aí a gente vai deduzindo desses estudos de casos a lei que rege o processo da desencarnação. Isso é uma delícia, né? Então, o senhor Six Denier, ele traz uma experiência um pouquinho diferente, porque a morte dele foi um acidente, ele desencarnou por afogamento. E a gente pensa que uma pessoa que desencarna por afogamento, aquela situação dramática das águas estarem encharcando os pulmões, não conseguir respirar, aquela agonia,
tal qual uma pessoa que caia no incêndio e tenha as carnes dilaceradas pelo fogo, aquela dor. Gente, isso não é determinante. O gênero de morte, ele tem um poder fraco sobre o espírito quando desperta do outro lado, né? Estamos falando aqui desse estado de torpor. Então, é um peso fraco para determinar o maior ou menor tempo que vai levar a pessoa a cair em si, a pessoa despertar. Eu lembro aqui, Cássia, uma vez, eu fiz uma viagem pela madrugada, não dormi, e cheguei no hotel já quase de manhã e fui dormi que só porque eu estava várias horas sem dormir, já acordei quase no final da tarde. Eu acordei, um sono tão profundo, que eu acordei, eu não sabia nem o meu nome, onde é que eu estava. Eu levei alguns segundos para perceber que eu estava no hotel, que eu não tinha dormido a noite anterior, que eu tinha dormido a tarde inteira, e eu não sabia se era tarde, noite, dia, não sabia se já era o outro dia. Aí depois que eu fui olhar no relógio, que eu fui respirar fundo, esse estadozinho aí, e guardado as devidas proporções, né? Um estado psicológico de despertar mesmo. Assim, o despertar do outro lado da vida, guardada, claro, essas proporções. Então ele, apesar de ter desencarnado de uma morte que do lado daqui da vida parece dramática e dolorosa, para ele não foi. Não foi, porque ele foi evocado por um amigo, um médium amigo, né? Que o chamou, e aí o médium perguntou quais foram as suas sensações depois da morte, né? Então ele disse que ele permaneceu um bom tempo sem se reconhecer. Sem se reconhecer é cair em si, lembrar o próprio nome. Já viram uma pessoa que perde a memória? Tem um trauma qualquer, um acidente vascular cerebral qualquer, e tem uma amnésia, ela não se reconhece, ela não sabe o nome, não sabe a profissão, não sabe onde mora, enfim. Mas veja que ele, por ser um homem de bem, está qualificado por Kardec como espírito feliz, e efetivamente o é. Ele foi percebendo, com a entrada no ambiente de pessoas que ele conhecera em vida, que ele sabera que já morreram, ele foi logo caindo em si, né? Se eu vejo vovó que já desencarnou, olha a dica aí para vocês que vão desencarnar. Como eu não vou desencarnar, eu não preciso disso. Se vê vovó que já morreu, presta atenção. Mas eu me pego. Mas sou eu. Não morri. Gente, você está pegando o perispírito. Como a mão é perispiritual, o perispírito é sólido. Não é por aí que você vai saber que desencarnou. Mas se vê vovó que já morreu, desconfie. Epa, já estou do outro lado da vida. Ok? Então ele disse que essa visita dos amigos trouxeram para ele, inundou, foi a palavra que diz, inundou de confiança, de serenidade. E aí ele foi percebendo que as coisas lá não eram materiais, enfim. E ele disse que as palavras nem conseguem exprimir essa nova vida. Então ele diz que o despertar dele foi feliz. Ora, se o despertar dele for feliz, desencarnar de incêndio, de acidente, de trauma, de afogamento, pouco importa para o espírito, porque logo se desvencilha. E a gente pensa às vezes, mas o espírito se manifestou na reunião mediúnica, ele estava todo encharcado, ele desencarnou afogado, e o médium viu a água caindo, e ele ainda tossia ainda, expelindo a água, ele estava sofrendo. Não, aí é diferente, porque esse espírito não era um espírito feliz, não tinha uma vivência muito legal, e quando ele desencarnou, ele fez um condicionamento, ele ficou como que psicologicamente parado, igual uma pessoa que tem um choque traumático aqui na Terra. Vocês já viram uma pessoa em estado de choque? A pessoa em estado de choque, ela sai da realidade. Eu sei porque eu já vi a minha esposa no estado de choque, nós tivemos um acidente, o carro capotou 3 vezes, e as crianças eram pequenas, ela parou na hora do início do acidente, com medo de perder os filhos, ela só falava uma frase: meus filhos, meus filhos, meus filhos. Os meninos vinham, mãe, nós estamos aqui, abraçavam ela, e ela abraçava o menino e dizia, meus filhos, cadê meus filhos, cadê meus filhos? Levamos para o hospital, o psiquiatra deu a primeira diazepam,
nada, deu a segunda diazepam, ela continuou em estado de choque, e aí chegaram os espíritas, nós demos passe nela, e ela disse assim, quando ela despertou, que eu olhei pro olho dela e vi que ela tinha despertado, ela disse, cadê o padre? Eu disse, que padre? O padre da batina branca, que me trouxe de volta. Eu disse, não, meu bem, não foi padre, foi algum espírito. Então, na hora do passe, aliado às injeções que ela tomara para ajudar no reequilíbrio do cérebro orgânico, né? Ela despertou. Então, esse estado de choque é que certos espíritos ficam paralisados. Então, ele forma um condicionamento. Ele forma o condicionamento da água no pulmão, ele forma o condicionamento da pele queimada, ele forma um condicionamento. E como o perispírito é plástico, do que ele pensa e parou no tempo congelado naquele momento, o perispírito dele vai ter essas sensações. Bom, mas aí já é história de espírito infeliz. Nós estamos falando aqui de espíritos felizes. Vamos em frente. Muito bem. Excelente. Nós temos mais respostas e alguns comentários aqui na nossa área de texto. A pergunta é como perdoar graves ofensas e ser feliz? Aí nós temos da Doraci Tavares. Boa noite. Perdoar particularmente é uma construção diária, trabalho interno e lapidado continuamente. Né? Ninguém faz milagre, né? A gente conquista a capacidade, né? de perdoar, de compreender. Marisa, respondendo à pergunta, para perdoarmos com o coração, devemos nos colocar no lugar do outro. Aí sim poderemos entender essa ofensa. Não é simples fazer isso na hora da gente ficar agitado, nervoso, né? Mas é fundamental. Etienne Malta, espíritos infelizes, cada um com sua particularidade na desencarnação. Os espíritos são felizes todos, mas cada um tem a sua particularidade, né? O que a Etienne observou ali. De fato, nenhuma desencarnação é igual à outra, né? Então, vamos ver os inúmeros casos aqui, nenhum é igual ao outro. E vamos ver aqui também um comentário da Rosângela Fonseca. O último parágrafo do senhor Van Durst nos traz grande esperança. Vale a pena fazer o bem. Quem não leu, fica o convite para ler. E aí nós vamos para outra pergunta na continuidade, não é? Do Six Denier. Cássia, qual o diálogo que o codificador e o espírito estabelecem sobre a filha deste? É uma pergunta engraçada, né? Porque nesse ponto, Kardec chega a dizer para ele, olha, eu não estou querendo ser indiscreto com você, mas será que você pode me dar notícias da sua filha que desencarnou há 5 anos atrás? Né? E ele dá uma resposta engraçada, ele diz assim, tá, como se eu não soubesse o fundamento dos teus pensamentos, né? Eu tô aqui, eu consigo saber quais são as tuas intenções, né? Pera lá. E ele vai, né, falar sobre a filha dele, né? Kardec pergunta se ela estava, né, infeliz, se ela estava feliz, estava querendo saber, ter notícias, né, da garota. E ele vai dizer para ele que ela está, né, reencarnada naquela altura da vida, ela está reencarnada e que ela não é feliz. Mas a infelicidade, né, entre aspas, dela se devia por uma missão que ela deveria desenvolver. E nós sabemos, né, que as missões, elas não são mamão com açúcar, né? São desafios que precisamos superar. Obviamente, o coração, né, que tende a desempenhar uma missão, ele está muito bem preparado internamente, né? Ele consegue ser resiliente, consegue não desistir daquela missão. Mas ele diz, olha, o atual estado dela, né, não está muito legal, mas eu quero te dizer uma coisa, ela não está desamparada. E aqui é o mais bacana. Ela não está feliz, ela está infeliz, mas ela não está desamparada e eu, pessoalmente, estarei ao lado dela para ajudá-la a não desistir quando as dificuldades da vida a abraçarem. E isso é maravilhoso. Eu leio esse livro
uma curiosidade que eu acho que vale a pena falar. Na minha meninice, aos 10 anos de idade, eu era encucada com essa história de inferno. Buscava explicações em toda parte e ninguém conseguia me explicar, porque eu não conseguia conceber a ideia de que alguém passaria a eternidade sofrendo. Então, quando eu encontrei esse livro, o li em um dia e eu fiquei feliz demais. Nossa Senhora, eu sou espírita, porque eu acredito em tudo isso aqui. Eu acredito em tudo isso aqui com 10 anos de idade. A minha família ficou empolvorosa, né? Mas isso são outros detalhes, outras histórias. Mas é sobre isso que ele fala, né? Que a filha está em missão e não expiação. Que vale a gente falar, né? Dessa diferença entre missão e expiação. Missão, você está ali já condicionado, está apto para vivenciar algo que vai favorecer não somente você enquanto espírito e individualidade, mas vai favorecer, em primeira instância, o coletivo também. Né? As missões, elas têm esse papel de auxiliar coletivamente, enquanto a expiação é um caso meu, é um caso da Cássia que precisa ser superado, que precisa ser ressignificado e vencido. E Kardec estava versando sobre isso, quando perguntou da filhinha dele. Isso mesmo. Se a gente quiser encontrar todo o conteúdo do Estudando o Céu e o Inferno, a gente basta acessar esse link e a gente vai ter acesso aos programas anteriores, e aí vai poder verificar várias coisas que a gente já estudou aqui juntos. E o quão foi especial essa jornada, e o quanto está sendo. A Jane Lima compartilhou com a gente que o irmão dela desencarnou com 28 anos, afogado, salvando um casal de amigos. E esse casal sobreviveu. A doutrina espírita nos ajudou muito. Olha o depoimento dela, do que a doutrina nos traz como segurança, como apoio, como esse afago que às vezes a gente procura em momentos momentos de dor, de dificuldade, e a gente encontra na fé raciocinada, na lucidez dessa doutrina, a segurança para a gente continuar os nossos passos, né? E tenho a certeza também de como os nossos amores, eles seguem as jornadas, mesmo após o trespasse, após a passagem. Eliane coloca assim para a gente, respondendo a pergunta: perdoar com sinceridade, libertar o sentimento das amarras do egoísmo, orgulho, vaidade. Sendo assim, não há motivo para a infelicidade. É um processo de transformação moral. Muito bom. E aí a gente traz mais uma pergunta, porque acontece algo interessante nesses diálogos Kardec e o Six-Denis. Denis, né? Em um momento desse diálogo, a médium, que está sendo esse veículo dessa comunicação, ela experimenta dificuldades para escrever. Esse médium experimenta dificuldades para escrever. E o que estava acontecendo, Felipe? Poderia, por gentileza, nos trazer essa abordagem do acontecimento, mas também a abordagem dos comentários, porque logo depois o Kardec coloca uma nota, né? Por favor. Ok. Vamos tentar sintetizar, porque o tempo está correndo. Não sei se o meu relógio está com defeito, mas não sei o que acontece, o tempo passa aqui muito rápido. É verdade. Primeiro, colocar um ponto. A evocação não foi logo depois da morte desse espírito. Dos dois anteriores. Então acontece o seguinte, ele está respondendo as perguntas, de repente a médium paralisa, ela não continua. E aí ele pergunta, né, o médium pergunta, há um espírito que está me impedindo, o espírito sofredor que está me impedindo, por favor, escreva seu nome. Ele escreveu, é uma infeliz, um espírito chamado Valéria. E aí ele começa a falar, né, tipo uma doutrinação na nossa reunião mediúnica: o que vai acontecer com você porque sofre? Aí ela diz: você está arrependido? Aí ele diz: só do meu estado de estar aqui você pode julgar. Aí ele pergunta, o médium pergunta a Valéria: quem te trouxe aqui? Ora, Six-Denis. Ah, por que ele te trouxe aqui? Para me ajudar. E foi você que me impediu, então, de escrever? Ela disse: é porque ele me colocou no lugar dele. E aí, como ele me guia, e aí vem uma situação. O Six-Denis, ele está fazendo um trabalho com espíritos que sofrem. E trouxe um espírito sofredor para a comunicação com a finalidade de que o transe mediúnico
Porque o transe mediúnico, como o médium está ali no condicionamento de elevação, o cérebro dele está bem formado, o perispírito está bem equilibrado, quando ele faz um transe mediúnico, o perispírito do médium reage sobre o perispírito do sofredor e ele vai logo e aliviando. É o que nós chamamos de choque anímico, ok? Então foi por isso. E os espíritos inferiores são, na nota já, agora para finalizar, Luiziane, tem a missão de ajudar. Ele não se coloca como espírito superior, ele coloca como espírito aprendiz, numa condição feliz, naturalmente, mas ele está ajudando o infeliz. Porque é a missão daquele que se equilibre, ajudar quem está na retaguarda, né, da lei geral de cooperação. Ok. Muito bem. Excelente, né? Vamos ver aqui. Nós temos... a Regina Nunes colocou: seremos felizes se enxergarmos no ofensor também um filho de Deus que ainda está adoentado e necessitado de compaixão para o seu momento infeliz, mas que um dia se libertará para também ser feliz. É isso aí, não é uma visão mais completa do processo. A gente costuma congelar um momento infeliz, inclusive taxar a pessoa e depois fica guardando aquela memória negativa, né? E essa aqui ela colocou a visão da transformação. Gil Diniz, é muito bom esse estudo, como peguei o ônibus andando, gostaria de saber se é todos os dias. Gil, é toda quinta-feira às 21h30. Mas todos os estudos anteriores estão gravados. Agora há pouco a Lu já colocou, a gente repete aí para você. Basta acessar o link e você, olha aí o link, você pode ver desde o primeiro e vir acompanhando. O pessoal chama de maratonar. Normalmente o pessoal diz assim: eu fiz uma maratona, eu vi todos eles e agora estou acompanhando ao vivo, né? Aqui tem mais gente que está pela primeira vez, né? Então... seja muito bem-vindo, né, e que possa tirar um bom proveito dos estudos que estão gravados, tá bem? Nós vamos entrar agora no Dr. Demir. Disse o Felipe que tem que fazer um biquinho, porque é francês, senão não sai direito. Dificuldade, viu? Então, Cássia, quem foi o Dr. Demir e o que ele abordou na primeira evocação feita pelo codificador? Ótimo. O doutor Demir, ele foi um coração muito bondoso, né? Ele exercia a profissão de médico homeopata e, como se é de se esperar de corações bondosos, ele também não fugia da raia quando o assunto era ajudar as pessoas, né? Na mensagem, Kardec diz que ele foi um tipo de pessoa que, para ele, muito pouco importava se aquelas pessoas tinham como pagá-lo, né? Tinham como recompensá-lo de alguma forma. Ele simplesmente as ajudava. E o mais interessante, né, o que toca o coração, né, desse senhorzinho, porque ele era um senhorzinho já, que ele... não somente ajudava as pessoas enquanto médico, né? Isso fica muito explícito na mensagem. Ele ajudava as pessoas de acordo com as suas necessidades, fossem elas materiais, fossem elas emocionais, seja lá o que for, né? Ele se mostrava disposto. Ele era um coração que atendia, que a idade dele não o limitava. Né? A idade dele não fazia com que os seus passos ficassem lentos quando o assunto era ajudar. Ele estava ali. E o mais bonito disso é que ele vai dizer assim, olha, graças à doutrina espírita, porque ele foi amigo, né? A Kardec considerava muito ele. E ele diz assim, olha, graças à doutrina espírita, eu consegui, né, volver ao mundo dos espíritos, eu estou colocando aqui com as minhas palavras, né? Conseguir volver ao mundo dos espíritos e ficar bem. Aquele tormento ou aquele estado de perturbação não foi muito longo, digamos assim. Eu consegui
entender o processo que eu estava vivendo. Mas entender o processo em si somente não basta. Nós precisamos vivenciar. E ele vivenciou a doutrina espírita, por isso teve condições, né, de falar com tanta alegria a respeito do seu estado, né, pós-mortem. Ele diz assim, que graças, né, a tudo que a doutrina houver ensinado para ele, ele conseguiu. Isso é Kardec dizendo. Ele conseguiu ser um exímio exemplificador da doutrina espírita. Um propagandista do espiritismo fiel. E daí, isso bate na gente, assim, de uma forma, né, diferente, porque aí a Cássia vai reflexionar, será que estou sendo uma boa propagandista da doutrina espírita? Será que estou fazendo como me aconselha Bezerra de Menezes? O espiritismo precisa ser compreendido, mas também precisa ser sentido, né? A doutrina espírita, por ser uma doutrina que te convida à fé raciocinada, faz com que muitas vezes nós nos esqueçamos de colocar em prática ou de exercitarmos aquela coisa gostosa, né? Aquela coisa bonita que nos faz querer estarmos juntos, o sentimento, a vivência. E isso aqui fica muito claro com esse coração, né? O sentimento, aquilo que ele sentiu das palavras dos espíritos foi o que possibilitou que ele tivesse, depois da experiência do corpo físico, uma boa readaptação ao mundo dos espíritos. Foi sobre isso que ele falou. E é um texto belíssimo. Assim como a mensagem, né, que nós acabamos de comentar, é uma mensagem extremamente poética, é uma coisa que toca a alma. Né? Quando ele fala das flores, vai fazendo ali a comparação das flores, que ele estava se sentindo como uma flor que a brisa, né, solta ali do galinho e vai voando sem fazer esforço. Assim que ele estava se sentindo no mundo espiritual. Cara, isso é muito legal, isso é muito maravilhoso. Isso mesmo, Cássia. E Cássia nos traz a lembrança de nós voltarmos ao texto. Nós aqui estamos conversando, refletindo, e isso nos traz a oportunidade de incentivar o estudo. Então, voltemos lá na página, leiamos, mergulhemos nessas reflexões, porque são sentimentos e emoções elucidativos, e que nos traz muito, mas muito mesmo, para a nossa vida prática. A Corina colocou, perdoar uma grave falta sob a luz do Espiritismo deve ser perdoar a nós mesmos, porque é provável tenhamos sido nós os responsáveis pela grave falta. Como a Jane colocou, o Espiritismo somente ajuda. Muito bom. E Eula colocou, que aula maravilhosa, muito bom voltar de férias, que bom. Isso mesmo, está sendo um recomeço brilhante. Felipe, Dr. Demur, em 2 comunicações, relata sobre uma enfermidade do nosso codificador. Comenta para a gente, por favor. Dr. Demir também é meu favorito, viu, Cássia? A Cássia respondeu com alegria, com apaixonamento sobre esse espírito. É verdade, viu, Cássia? Eu tenho duas pessoas que eu vi na mente quando você falava e quando eu lia. Um é o Dr. Bezerra, né? Parece até a história do Dr. Bezerra, que foi relatado aí, né? O médico dos pobres, né? O divulgador da doutrina. Né? Eu até escrevi Amigo do lado, de médico Kardec, dos pobres aqui. Quem sabe não é a reencarnação dele, mas se não for, deve ser uma alma gêmea. Aí me veio à memória também a figura amorosa do Alberto Almeida, que é médico homeopata. Os homeopatas foram os primeiros a trazer o espiritismo para o Brasil. A ciência da homeopatia tem muita relação com o conhecimento da parte científica do espiritismo. Enfim, legal. E aí, o Dr. Demir, ele mostra assim, essa intimidade com Kardec. Porque Kardec, muito embora sendo uma alma de escola, né? Kardec pertence à falange do espírito de verdade. Precisava de alguém encarnado para puxar o fio do conhecimento para o lado daqui e escrever, né?
Não, esse foi Kardec. Vai lá, tu vai lá e a gente te ajuda daqui. Então é da pleiade desses espíritos. Todos os espíritos, né, sábios, instrutores da humanidade que formularam do lado espiritual a doutrina espírita para os homens. Mas eu chamo a atenção, porque Kardec, muito embora sendo essa alma nobre, ele passou por doenças. Só que a doença dele não era kármica. A doença dele era a doença do amor, do excesso de trabalho para terminar a obra com a idade que ele tinha que viver na Terra. Então, o excesso de trabalho, a fadiga, ele dormia muito pouco, ele tinha que responder carta, ele tinha que escrever a revista espírita, ele tinha que concatenar todas as comunicações que vinham do mundo inteiro para ele catalogar, separar, comparar, passar pelo princípio da universalidade. É muito trabalho. Ele trabalhava horas e horas a fim, né? Dona Medi Budê ali do lado, trazendo chazinho, enfim. Mas ele adoeceu pelo excesso de trabalho. Teve uma hora que os espíritos disseram que ele tinha que parar, tinha que descansar, senão ele ia desencarnar antes da hora, né? Seria suicida? Não. Seria um trabalhador que sacrificou-se pelo trabalho, pela obra. Mas Kardec teve 2 episódios. Ele teve angina, ele teve um aneurisma no coração, né? Por causa dessa fadiga. E o Dr. Demir disse, olha, eu estou aqui perto de vós com um espírito de verdade, com Jesus, do lado. Imaginem, eu estou aqui com o Espírito de Verdade que me permite falar em seu nome, olha só. Outorgado logo por quem? Né? E disse, mestre, você tem que tomar cuidado com a sua saúde. Que bom que eu estou aqui para lhe ajudar, mas eu quero lhe poupar isso, né? Mais à frente ele vai cuidar de uma senhora doente que luxou o pé, o tornozelo, que era uma médium, a médium, né? A médium. E nós sabemos que um médium desse quilate, ele tem um sistema nervoso muito sutil, muito à flor da pele, não pode ter choque emocional. O médium dessa capacidade não pode ter abalo emocional. O Chico uma vez ficou chateado com uma vizinha e não conseguia psicografar porque estava chateado com a vizinha. E Emmanuel disse, olha, você vai ter que superar isso. Olha a dica de Emmanuel. Vai lá, pergunta o que ela está precisando. Ele foi lá, uma máquina de costura, o Chico não tinha dinheiro para nada. Parcelou a máquina de costura, deu a máquina de costura. Quando ele deu a máquina de costura, a mágoa, aí à noite ele estava psicografando. Imagina. Ela luxou o pé. E ela não sabia que ele tinha desencarnado. E aí ele ficou meio que de costa para ela não vê-lo, começou a fazer massagem. Em 10 minutos, ela estava andando de novo, só para ter uma ideia. Uma luxação no tornozelo que ia fazer com que ela ficasse impossibilidade de andar por meses, talvez, porque já era idosa, né? Só para a gente ter uma ideia da capacidade da movimentação de fluidos que o Dr. Demir tinha, né? Então ele disse, olha, ainda bem que eu estou aqui, né? E o Espírito de Verdade me outorgou essa missão de vos falar, porque eu sou o primeiro que desencarnou. Olha, ele era o primeiro da pleiade dos encarnados com Kardec, com a finalidade, junto do Flammarion, Leon Denis, tantos outros, né? Trabalhar a doutrina. Ele trabalhou a doutrina não só divulgando com as palavras, mas com as ações. Porque o estado de torpor que o conhecimento da doutrina espírita abrevia não é o conhecimento intelectual, é o que você conheceu intelectualmente, que baixou para o coração e depois baixou para as mãos. Os sentimentos e a ação, né, o trabalho. Então, imagine quem estava com Kardec. Uma vez Kardec estava ali, quase falido, sem dinheiro, né? E ele pergunta, Espírito de Verdade, você se preocupa com a minha condição? E a resposta foi, não se preocupar seria não te amar. Vamos em frente. Muito bom mesmo. Aí nós vamos vendo, né, que a gente muitas vezes não tem noção de como essa relação dos espíritos é conosco, né? Ela é muito mais próxima do que a gente imagina. A gente pode não se lembrar, mas nós temos os encontros pela noite com seres queridos nossos que já estão no mundo espiritual, eles nos visitam, a gente os visita.
E é uma questão realmente da gente, né, e André Luiz comenta isso, conforme a humanidade vai avançando, nós vamos cada vez mais desenvolvendo essa capacidade de perceber essa realidade, né? Então tem que orar muito para estar sintonizado com os bons, né? Porque ainda tem muito na psicosfera da Terra espíritos desequilibrados, né? Mas nós estamos tratando, como o Felipe disse, dos felizes hoje. Então, vamos perguntar para a Cássia aqui. E as cartas obtidas em Montalbán, sobre o que falava o espírito? Quais as observações feitas pelo codificador na nota que ele coloca logo depois? Legal, Carlos. Lendo estas cartas, eu pude perceber que ele fala muito respeitosamente, mas também assim com muita, né, muito assim, com uma firmeza, né, e até de uma forma até meio particular, sobre a importância da doutrina espírita para as nossas vidas, para aqueles corações que ali estavam, mas para todos nós também. A importância de sabermos o que nos aguarda depois que deixarmos esta experiência aqui. A importância de compartilharmos o conhecimento, de sermos solidários em todos os aspectos. A importância de passarmos adiante estes conhecimentos para que outros corações consigam sentir-se felizes depois que deixarem este mundo. Mas aí Kardec, né, vai falar que tudo o que aqueles corações que compartilharam a vida com este Senhor, né, podiam sentir dele enquanto vivo, também poderiam sentir dele depois do desencarne, porque ele permanecia a mesma pessoa, o mesmo coração amoroso. E ele deixa muito claro para todos que ali estavam: eu somente sou assim porque vivi, porque senti o Espiritismo com a minha alma. E isso é de uma esperança, é de um consolo para todos nós. E daí nas notas Kardec vai falar da importância de não nos mantermos ociosos depois que partirmos daqui. Porque ele diz assim: apesar de reconhecermos neste coração um espírito amadurecido moralmente, ele não deixou de trabalhar nem por um instante. Então, logo ele conseguiu se refazer no mundo dos espíritos. Ele pegou, vamos colocar aqui de uma forma poética, pegou a sua bolsinha, né, vamos colocar aqui de enfermeiro, e foi buscar os corações que precisavam dele. Mas desta vez com um diferencial. Se na Terra ele cuidava do corpo físico, do corpo material, agora ele estava cuidando de espíritos, das almas, auxiliando nesse processo de amadurecimento da alma, de conhecimento da vida futura e, o principal, inspirando coragem para todos nós que estamos aí nestas fileiras. Para todos nós que hoje estamos aqui reunidos, conversando sobre esse coração e sentindo-nos inspirados pela sua postura, pela sua vivência, de pegarmos a nossa charrua e não abandoná-la jamais. Apesar das dificuldades, apesar dos desmandos que possam existir, avancemos. Porque este é o lema. Avancemos, não como furacões, mas como brisas leves. Como aquela água que descedenta no meio do deserto, porque é isso que Jesus quer de nós. Os espíritos dizem que nós somos exímeis, né? A gente já consegue fazer exegeses profundas acerca dos textos evangélicos, nós conseguimos compreender, né, já mais ou menos o que está em O Livro dos Espíritos, nos livros da codificação. Mas nós precisamos ofertar agora os nossos corações. Precisamos amar as pessoas que nos buscam,
as pessoas que estão convivendo conosco, seja na família, no trabalho, na casa espírita, onde quer que seja. Amemos e nos coloquemos à disposição das pessoas para auxiliá-las, ajudá-las. Perfeito, Cássia. E ele vai encerrando, Kardec, nessa nota, a última, ele vai encerrando dizendo que não tem espaço para ociosidade e que não vão escassear as oportunidades para sermos úteis. E é bem o que você colocou, sempre há ensejo para essa utilidade. Gente, tanto o Felipe quanto a Cássia tem uma pergunta aqui no final e a gente queria escutar vocês. A Mari Cleide colocou, no livro Céu e Inferno tem um desencarnado que eu me identifiquei com ele. Ele respondeu que, em vida, não conseguiu ser bom nem ruim. Vocês sentem esses dois sentimentos, às vezes, conflitando em nós? Bom, espero progredir e aumentar o lado bom da balança. Felipe, começa pra gente, depois a Cássia também fala, por favor. É o espírito mediano, né? Não fez o mal, mas não fez o bem, não progrediu, não aproveitou o tempo, né? E deixar de fazer o bem equivale a fazer o mal. Quando eu ouvi essa frase, eu achei assim um pouco forte, não é? Mas depois eu fiquei pensando, imagine, se vem uma pessoa, bate a sua porta, você tendo comida na geladeira, você nega, a pessoa vai embora com fome, aquela responsabilidade passa a ser sua. A fome dele passa a ser sua responsabilidade. Se você não tem comida na geladeira, não tem comida nenhuma naquela hora, ele vem, pede comida e você diz, agora eu não tenho dinheiro, não tenho comida. Então você não tinha, não pôde ajudar porque não tinha, tudo bem. Mas se você tinha e não ajuda, você se compromete, porque deixou de ajudar. Você devia matar a fome. Aquela alma foi levada até você para que você ajudasse. Então, deixar de fazer o bem vai gerar resultado de dor em alguém. Essa é a lógica, não é? Então, é por isso que são espíritos neutros. Não são felizes, não são perversos, não sofrem, mas não são felizes. E se tivesse feito o bem, seriam felizes. Esse é o problema de não se fazer o bem. Exatamente. E só para completar, né, um pouquinho que você contribuir, na verdade, que você está falando, Felipe, nós tendemos a achar que o bem, ele só o é quando feito em grandes proporções. O bem está nas coisas simples e delicadas da vida. Jesus nunca ia pedir que todos nós fôssemos missionários, porque sabia da nossa condição moral, da nossa janela de resistência. Mas ele colocou à nossa disposição infinitas possibilidades de sermos bons. Agora, como que nós vamos conseguir enxergar estas possibilidades? Precisamos desenvolver uma sensibilidade no olhar. E para isso não existe receita. Porque cada vida, cada experiência, ela é única e particular. O que nos foi dado, um roteiro. Jesus. Vide Jesus. Veja o que ele fez e tenta imitar, né? Muito bom. Só um comentário aqui rapidinho, Lu, da Dalma Rodrigues, o que significa alma de escol. E ela pergunta se é assim que se escreve. Dalma, escol, como se lê, se escreve. Alma de escol. Existe a palavra em português, tá bem? Aí, escreve-se escol. É uma alma elevada, uma alma, né, que alcançou um patamar mais elevado, tá bem? Isso aí, agradecimentos, né, Lu? Agora contigo é o fechamento. Vamos sim. Nosso próximo encontro, a próxima semana, quinta-feira, às 21h30, aqui no canal da FEB TV. Nós vamos dar continuidade a essa segunda parte, que está intitulada Exemplos. E nesse segundo capítulo, que é Espíritos Felizes, e a gente vai estudar a viúva Foulon, que nascida Volis, ou seja, o seu sobrenome de solteira. Sugerimos que tragam os seus comentários, as dúvidas para os nossos convidados, que aqui nós vamos compartilhando e aprofundando as nossas reflexões. Muito bem, nossos agradecimentos à equipe da FEB TV.
à equipe técnica, aos voluntários, também à equipe do Estudando o Seu Inferno, a produção que faz o contato com os nossos convidados. Vocês veem que a gente faz questão de sempre trazer, né, pessoas que ainda não estiveram, alguns vão se repetindo. O Felipe já esteve conosco no passado, acho que a Cássia também já esteve antes, então está voltando também. Então, de quando em quando, né, nós vamos trazendo aqui o pessoal que está no movimento espírita em todo o país e que às vezes não é conhecido do público e que tem conhecimento. Então, nós pedimos ajuda das federativas estaduais, cada estado tem uma federativa, para nos ajudar a identificar trabalhadores que conhecem a doutrina e que pudessem contribuir para esse compartilhamento. Então, é assim que nós estamos fazendo. Então, a gente agradece muito, agradecemos aos nossos convidados de hoje, né? A Lu já agradeceu, a Cássia e ao Felipe. O pessoal estava comentando aí, não é, que examinando essas lições, esses exemplos que foram destacados aqui, a gente aprende muito, né? E enche a gente de ânimo para prosseguir. E também nós agradecemos a você que está acompanhando o Estudando o Céu e o Inferno. Até a próxima semana, estamos juntos e que Jesus nos guie sempre. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinhe a FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.